Olá a todos visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio, estamos aqui para mais um Isa Notícias. Bom, vamos para notícias sem delongas. Leigos suíços enviam um dúbium ao culto divino sobre transferência de funções sacerdotais para leigos. Veja que aqui nós temos o termo já no título, suíços, ou seja, a igreja está uma bagunça, é a vanguarda do progressismo católico, ou seja, eles não são lá muito católicos, né? E temos culto divino, que é do cardeal Arthur Rocha, o perseguidor da missa tridentina. Então, vamos ver o que vem por aí. O grupo de leigos suíço Vera Fides dirigiu um dúbium composto por 5 perguntas ao prefeito do Discatério para o culto divino e disciplina dos sacramentos, cardeal Arthur Rocha, para que seja analisado se a transferência de certas tarefas sacramentais aos leigos, como é agora habitual nas dioceses suíças da Basileia, Chur e St. Gallen, está de acordo com a doutrina da igreja. Logo para quem eles vão perguntar isso? Nas referidas dioceses, os bispos com a missio canônica ou a institutio dão permissão geral aos leigos para realizar a homilia na celebração da Eucaristia e administrar o batismo. Em Basileia e St. Gallen, os bispos já emitiram um mandato extraordinário para ajudar nos matrimônios. A igreja pascalizada gosta muito do extraordinário, né? O extraordinário é o que foge do ordinário, assim, deveria ser algo bem de vez em quando, né? Mas os caras tacam coisas, o extraordinário tá virando ordinário aí, né? Tá, mas vamos lá. Em muitas celebrações eucarísticas, o papel do sacerdote se reduz a pronunciar as palavras da consagração. O sacerdote virou um boneco de missa. Aí, ó. Muitos católicos se opõem aos abusos da liturgia e já recorreram aos bispos para que se pusesse fim a essas práticas. A diferença entre uma celebração da Eucaristia e um serviço da palavra com a distribuição da comunhão já não é mais reconhecível para muitos católicos devido à falta de conhecimento da fé. Esse trecho aqui é muito importante. Alguns vídeos atrás, né, eu fiz um vídeo comentando sobre por que tem muita pressão para o sacerdócio feminino. Embora o sacerdócio feminino seja impossível, a igreja já fechou a questão, por que se insiste nisso? Né? E lá eu falei de uma espécie de dessensibilização que ocorre, ou seja, a minha percepção sensível, quando eu olho para a missa, eu vejo lá um monte de mulher servindo o altar e só o padre de homem. Uma pessoa, sem um conhecimento mais profundo da fé, pode se questionar facilmente. Por que só o homem pode ser sacerdote? Se a mulher já ocupa todos os postos, por que não pode ocupar o do sacerdote? Não tem algo errado? Né? Ou seja, é como se fosse uma poluição visual que evite que a gente enxergue bem a doutrina. Certo? Ora, aqui acontece um fenômeno parecido. Se os bispos da Suíça são tudo um bando de vadio e estão querendo botar para os leigos fazer a missa, até homilia, leigo faz homilia. O padre só se levanta lá para fazer a consagração eucarística e depois volta e deixa tudo para os leigos. É de se questionar do tipo, por que na missa tem que ter padre? Certo? E aí é como eles disseram, a consequência é uma dificuldade de perceber que existe uma diferença muito grande entre uma missa, que é onde ocorre o sacrifício incruento de Cristo, e uma que a gente chama liturgia da palavra. Né? Aqui eles usaram o termo na matéria, né? Essa matéria é da Info Católica, só para dizer. Então, usou serviço da palavra, com a distribuição da comunhão, que para nós aqui no Brasil a gente conhece como liturgia da palavra. Né? Que em alguns casos, quando na falta de sacerdote, em lugares muito distantes, né, pode o leigo ou o diácono fazer, então, a liturgia da palavra. Né? Extraordinariamente. Mas, né, então, aqui é uma coisa interessante como funciona a revolução. Então, a revolução ela vai normalizando coisas que deveriam ser exceção. Eles vão tentando normalizar para que depois a gente perca a própria distinção do que é ordinário, do que é extraordinário, do que é certo, do que é errado. Então aqui, o que esses bispos aí da Suíça estão fazendo? Né, essa pastoral maluca deles, né? Eles estão dificultando a percepção dos católicos do que é a missa
e do que é o serviço próprio do sacerdote e o que é o serviço próprio do leigo. Por quê? Porque eles são tudo progressistas, são tudo um bando de igualitaristas, e eles acham que você ter uma hierarquia, né, é sinônimo de opressão. Isso aí é uma doença da mente esquerdista, que eles vê, onde eles veem autoridade, eles acham que tem autoritarismo, e onde eles veem diferença de poder, eles acham que tem opressão, é um oprimindo o outro. Né? Então o que eles fazem? Não, beleza, a gente, né, vamos diluindo o leigo cada vez mais, né, dando cada vez mais papel da missa pro leigo, até que o padre vire uma mera figura decorativa. Veja, o padre nunca vai ser uma mera figura decorativa, porque é necessário ele para falar as palavras da consagração. Mas se você limita o padre a só estar na missa para fazer a palavra da consagração, para quem não tem o conhecimento doutrinal, vai ficar muito difícil perceber que o padre tem um papel importante. A missa vai parecer um papel mais comunitário. Né? Mas é o povo que faz a missa. E não é. Quem faz a missa é a igreja e o povo participa da missa. Né? Não esqueçamos, também noticiamos algumas notícias atrás, que o Arthur Roche venha nos salvar. Né? O Arthur Roche falou, a teologia da igreja mudou. Antes se via que quem fazia a missa era o padre. Agora não, agora é o povo junto com o padre. Não, a teologia não mudou. Quem faz a missa é o padre e o povo participa da missa. Colhe as graças do sacrifício eucarístico. Assim, não mudou essa teologia. E se você ler lá, Sacrosanto Concílio, Concílio Vaticano II, deixa claro que existe uma diferença essencial entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum dos fiéis. Porém, esses bispos suecos aí não querem saber disso. Eles querem saber de abençoar casamento homoafetivo. Eles não querem saber de matrimônio. Tanto é que matrimônio... Assim, você veja, né? Para abençoar matrimônio homossexual, eles criaram até um rito. Né? Isso também noticiamos alguns dias notícias atrás. Criaram até um rito para isso. Né? Aí o sacerdote vai lá e abençoa. Agora, para fazer casamento, eles estão dando para os leigos fazer. Né? Ou seja, é fogo. Novamente, a igreja, em seu direito, ela permite que às vezes o leigo faça batismo, ela permite que às vezes o leigo, com uma autorização especial, faça o matrimônio. Tudo isso em si não é. Agora, você não pode normalizar isso, porque isso é para situações extraordinárias. Mas vamos lá. Verafides pergunta ao Discatério se, dada a diminuição do número de católicos nas referidas dioceses, é possível realmente falar da escassez de sacerdote e se a prática nessas dioceses corresponde às exigências da Igreja Católica. A clericalização dos leigos é responsável por uma crescente confusão entre os católicos. Mas aí que tá, o objetivo dos caras é esse. É esse. Porque você vai criando uma disfuncionalidade. Quando você transforma o extraordinário, que é a exceção, na regra, você causa uma coisa chamada disfunção. Ou seja, você tem a função própria do pai. Vamos pegar na família. Você tem a função própria do pai, a função própria da mãe, a função própria do filho, a função própria do avô, etc. Aí digamos que você começa a avacalhar com as funções. Mais ou menos como faz a sociedade moderna. Né? Todo mundo é igual, aí, etc. Tal, né? E o cachorro passa a adquirir função de filho, por exemplo. Né? Algo que até o Papa Francisco aí, né? Foi duro. Na notícia passada, há poucas notícias atrás, noticiamos. O Papa Francisco criticou aí esse pessoal que está com muito apego a cachorro e não quer fazer filho. Né? O Papa Francisco mandou a galera fazer filho. Vamos fazer filho aí, galera. Então, o que gera isso? A função é essa. Eu não estou cumprindo a minha função. Disfuncionalidade. E uma das coisas que vem junto com a disfuncionalidade é a confusão. E aí como é que você desfaz a confusão? Bom, como é uma disfunção que causa a confusão, você tem que descobrir qual que é a função. Toda função tem a sua finalidade. E você tem que ver se aquele que é responsável por fazer as coisas cumprirem a sua finalidade, ou seja, ordenar as coisas, se está realmente fazendo o seu papel.
Então, quando você vai descobrindo a finalidade das coisas e para quê, e como é que eu descubro as finalidades das coisas? Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu faço para quê? Quando eu faço a pergunta para quê, eu estou querendo buscar a finalidade. Né? E com isso eu vou nutrindo o meu intelecto. Eu vou vendo se as coisas fazem sentido ou não. Então, conforme eu vou amando o sentido e eu vou percebendo a finalidade das coisas, vou adquirindo sentido, a confusão ela vai automaticamente se desvanecendo. Ela vai diminuindo. As coisas vão ficando mais claras. E aí você vai, paradoxalmente, vendo o absurdo da realidade que é dos dias de hoje. Porque você vai ver que, para quase todo o setor da sociedade, e infelizmente a igreja não é exceção, o absurdo está cada vez maior. Por que absurdo? Porque as coisas não estão cumprindo as suas finalidades. Vamos lá. A vida pastoral tem se caracterizado pelo abandono da igreja por muitos e pela falta de participação na vida da igreja. Portanto, é óbvio que o relaxamento da sacramentalidade da igreja não resulta em nenhuma revitalização da igreja. Vera Fides espera, portanto, que a situação nas 3 dioceses seja corrigida. Confia. Segundo o comunicado de imprensa de Vera Fides sobre o Dubium, esta é a oportunidade para uma nova evangelização. Não sei o que eles querem dizer com nova evangelização, eu tenho medo desse termo. Sei que João Paulo II ele deu um termo correto para isso, mas, por exemplo, parece que ele já foi ressignificado, então eu tenho medo dele. Você veja, né? Novamente, a Igreja da Suíça ela tem esse problema, ela é a vanguarda do progressismo católico, ou seja, tudo um bando de herege, e que estão, né, utilizando do extraordinário para que ocorra essa clericalização dos leigos, ou seja, o relaxamento da sacramentalidade da igreja. Né? Por quê? Porque no documento, vamos voltar para o documento da Inapaz, onde eu fiz uma palestra. Uma parte da palestra, esse pessoal da Teologia da Libertação, ele fez uma distinção que é muito interessante. Eles estavam falando, no contexto do documento da Inapaz, da veneração à Nossa Senhora. E eles chamaram os grupos que veneram Nossa Senhora de a Igreja da Manifestação. Ou seja, como assim Igreja da Manifestação? O que eles querem dizer com isso? Ou seja, eles fazem uma distinção entre a Igreja da Manifestação com a Igreja da Secularização. Ou seja, da Igreja que quer o maior contato com o mundo. Né, com o social, esquecendo de Deus, como é o caso deles. Ou seja, uma igreja mundana. Então, tipo assim, tem essa igreja da manifestação, que é a igreja que acredita em milagres, no sobrenatural, nos santos, né? Essa coisa bem barroca, né? E nostálgica, segundo as palavras dele. E tem a igreja da secularização, que está realmente preocupado com os pobres, não estão? Que está preocupado com os problemas sociais, não estão preocupados em eleger o PT. Essas coisas aí. Né? Veja, existe pessoas com grande influência intelectual dentro da igreja que divide a igreja em igreja da manifestação com a igreja secular, certo? Na Suíça, isso aí é claramente, os caras são da igreja secular. Então, quando o pessoal, esse grupo de leigos da Suíça, eles reclamam do relaxamento da sacramentalidade da igreja, né? Eles têm que perceber que, tipo assim, é isso que eles querem. Para eles, a igreja ela tem que sair daquele estágio da igreja da manifestação, da igreja que tende à magia, ela tem que sair desse estado para entrar num estado mais secular, mais materialista, mais pé no chão, mais preso à realidade. Só que é preso à realidade material, não ao espiritual, que é o que ilumina e dá inteligência ao material. Tem toda uma deformação aí na forma de encarar o mundo. Então, é isso que eles querem fazer. E vocês estão pedindo ajuda pro cardeal Arthur Roche, né? Que, com declarações para justificar a Traditionis Custodes. Ele foi o Arthur Roche que escreveu o reescrito que o Papa Francisco assinou embaixo, para restringir ainda mais que já tinha restringido a Traditionis Custodes. Né? Por quê? Não, porque né, a teologia mudou. No mínimo, o Arthur Roche não vai responder esse dúvida. No mínimo. Né? E no máximo, ele vai dar uma resposta horrível. Né? Talvez o Espírito Santo surpreenda aí, né? Ilumine o coração do cardeal Arthur Roche. E ele perceba que
a sua visão de igreja, né? A sua eclesiologia está errada, que ele tem que ser um guardião da tradição e comece a educar né, a CNBB da Suíça. Mas, assim, isso é possível? Não. Para Deus nada é impossível. Mas né, é improvável. Né? Pois bem, seria isso que teríamos para hoje. Né? Vocês, até uma consideração final, vocês vejam como é que funciona a revolução. Né? Eles vão utilizando as brechas, eles vão normalizando o absurdo, até que sensivelmente a gente não perceba mais a distinção. Né? Outra coisa que é interessante observar aqui nesse modo como eles atuam, é que, tipo assim, o Vera Fides na carta, ele já antecipa uma argumentaçãozinha básica, que é o seguinte, eles vão chegar e dizer que não tem sacerdote para dar conta de todo mundo, então eles têm que utilizar desses recursos da extraordinariedade. Só que eles disseram, não, os católicos na Suíça já estão reduzindo, a igreja na Suíça já está né, desempenhando, então é falso esse argumento. E detalhe, mesmo que esse argumento fosse verdadeiro, tem um detalhe aqui. Existe um livro chamado Adeus, Homem de Deus, a Eclésia lançou aqui no Brasil. Tá? Esse livro é do início da década de 90, foi lançado né, nos Estados Unidos com o título Goodbye, Good Man. Né? Lá da década de 90, que era o seguinte, eles estavam, um jornalista americano, esqueci o nome dele, acho que é Moore, o sobrenome dele, ele se questionou o seguinte, as faltas de vocações da igreja nos Estados Unidos é devido à igreja não estar utilizando uma pastoral correta? Quer dizer, é devido à falta de vocação mesmo? Ou é devido a uma autossabotagem da igreja? E aí ele foi atrás. O que ele foi reunindo, né, conversando com ex-candidatos a seminarista, ele começou a perceber que nas igrejas existe uma autossabotagem mesmo. Ou seja, os bons candidatos, por exemplo, os seminaristas que queriam viver a castidade, que queriam rezar o terço, que queriam, enfim, ser católicos, esses né, tinham vários subterfúgios, e o livro vai narrando esses subterfúgios, eram pressionados a sair, quando não expulsos. Mas, na maioria das vezes, eles eram né, pressionados a sair. Uma das técnicas, por exemplo, era fazer com que eles fossem numa consulta psicológica, né? Então eles faziam terapia com psicólogo, e esse psicólogo ele dava um relatório pro superior do seminário. E o psicólogo era maçom, ou ele era psicanalista, ou era né, católico, é que ele não era. E aí, ou seja, ele deixava os candidatos ruins, o pessoal que tinha problema de sexualidade, o pessoal que era mais materialista, né, o pessoal que tinham tendências homoafetivas, esse pessoal aí eles deixavam no seminário, dava boa recomendação, e os católicos que queriam ser católicos eles achavam, não, isso aí são muito rígidos, são muito rigorosos, não sei o quê, né? Não tem maturidade para ser. Então, e isso acontecia em vários lugares. E ele contrasta no livro com, tipo assim, tá, e nas dioceses mais conservadoras, como é que tá sendo? E nas dioceses mais conservadoras, não tava tendo problema de vocação. Ué. Então ele meio que... Esse jornalista Moore aí, ele meio que mostra que a igreja estava se auto-sabotando por problema de vocações, e esses mesmos progressistas que sabotavam os bons candidatos ao sacerdócio, o que eles faziam? Né? Eles diziam assim, nós estamos com poucas vocações, então nós precisamos ordenar casados para acabar com o celibato. Né? Então nós precisamos rever aqui algumas normas rígidas aqui, né, para poder ordenar mais gente, a gente está com falta de vocação. Mais ou menos o que tentaram fazer na igreja da Amazônia, lá no centro da Amazônia. Né? Não, vamos ordenar os viri probati aí para poder aumentar o número de evangelizadores na Amazônia, etc. Eles tentaram isso, ou seja, existe é aquela coisa que o professor Carlos Bezerra fala da pinça. Existe um problema real, falta de vocação. Existe a solução do problema, e existe a falsa solução do problema. O que os progressistas fazem? Os progressistas, geralmente, quando tem um problema, eles são a causa desse problema. E ao mesmo tempo que eles são a causa desse problema, eles vão lá e dão a falsa solução desse problema. Então, a gente tem que fazer, a gente tem que dar esses mandatos aí pro pessoal extraordinário porque tem poucos padres. E os caras estão falando aqui, mas também tem pouco católico. A proporção não tá absurda. Não, mas tem pouco padre, é muita coisa. Como é que nós vamos fazer?
Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais papel pro leigo. Essa é a falsa solução. É uma falsa solução que vai criar outro problema. Qualquer outro problema aqui. Já está aqui na notícia. Não vai haver mais a distinção sensível, visível, né, entre a autoridade do padre e a do leigo. Sabe qual que é uma coisa que dificulta a gente distinguir um padre de um leigo e faz aumentar a bagunça? O padre não usar a batina. Ou, em outras palavras, né, o padre fazer cosplay de leigo. A batina tem, por sua própria vestimenta, não é uma mera questão disciplinar, etc. Não, ela tem por ser uma vestimenta, ela tem toda uma simbologia, toda uma carga, e que as pessoas diante da batina lembram de Deus, é a liturgia das ruas. Porém, tudo com que esses progressistas querem fazer é acabar com a liturgia. O Arthur Roche está lá, nesse discatério do culto divino, para proteger a liturgia? Não, é para perseguir a liturgia tridentina. Quando era para ele aplicar o Sumário Pontífico do Bento XVI, ele sabotou o Sumário Pontífico. Já falamos sobre isso. O cardeal Rocha, ele é desobediente. Mas agora que ele está no poder, ele quer ser obedecido. Típico dessa galera modernista. Seria isso que teríamos para hoje. Não esqueçam, temos a nossa plataforma de cursos, ISA Cursos, cursos.institutosantanásio.org. Estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, nosso best-seller, né, que é o Sagrado Coração de Jesus segundo Santa Força de Maria Gregório, está em promoção. Aproveite lá, loja.institutosantanásio.org. Seria isso. Viva Cristo Rei!